Bom dia, nós vamos resolver a questão. Figura mostra o escoamento de água em uma turbina. Considerando que não há perda de energia por atrito, calcule a potência da turbina, sabendo que a vazão de água é 0,5 metro cúbico por segundo, a pressão P1 é 180.000 pascal e a pressão P2 é menos 20.000 pascal. Bom, então primeiramente vamos colocar aqui as equações que podem ser úteis para a gente resolver esse problema. Bom, o problema pede para a gente calcular a potência da turbina. A potência da turbina a gente pode calcular usando essa expressão. O peso específico da água vezes a vazão volumétrica vezes a altura manométrica ou energia específica da turbina. Então, a gente pode calcular a potência usando essa equação. Vamos ver o que a gente tem e o que a gente não tem nessa equação. Nós temos o peso específico da água, temos a vazão, que é 0,5 metros cúbicos por segundo, mas não temos a energia específica da turbina. E essa energia específica da turbina, então, a gente pode fazer o seguinte: podemos escrever uma equação para calcular ela. E a energia da turbina é igual à energia específica na seção 1 menos a energia específica na seção 2, porque é exatamente a energia que a turbina retira do escoamento. Então, a gente pode escrever H1 menos H2. E vamos escrever agora as expressões para H1 e para H2. Usando a equação de Bernoulli, H1 a gente pode escrever Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama H2O. A energia específica H2 pode ser escrita como Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama H2O. Então, com essas duas expressões, a gente pode calcular a energia específica dos pontos 1 e 2. Vamos analisar agora o que a gente tem e o que a gente não tem dessas equações. Bom, as duas equações envolvem o termo Z1 e Z2, e esses termos são associados com a altura da seção 1 e da seção 2. A gente deve escolher um nível de referência, que é arbitrário, a gente pode escolher o nível que a gente quiser. Aqui na figura, como existe essa distância de 1,5 metros entre as seções 1 e 2, isso torna para a gente bem fácil colocar o nível de referência exatamente alinhado com a seção 2. Então a gente vai considerar a altura da seção 2 como plano horizontal de referência. Então, a partir daqui a gente pode medir o Z2, que vai ser igual a 0, e o Z1, que vai ser exatamente igual, passar aqui, vai ser exatamente igual a 1,5 metros. Então, Z1 e Z2 nós temos. As velocidades V1 e V2 nós não temos ainda. Então, a gente vai precisar, de alguma maneira, calcular essas velocidades. As pressões P1 e P2 são dadas através dos valores 180.000 pascal para P1 e menos 20.000 pascal para P2. Então, a gente precisa ainda calcular V1 e V2. Essas velocidades elas aparecem na equação da continuidade e também na equação da definição de vazão. Como a gente tem o valor de vazão, a gente pode escrever o seguinte: a vazão volumétrica é igual a V1 vezes A1. E a área pode ser calculada através da expressão, a área da seção circular das tubulações, π sobre 4 V1 ao quadrado. Como a gente tem a conservação da massa, a vazão é a mesma também na seção 2. Então a gente pode escrever que é igual a V2 vezes A2, ou V2 vezes π sobre 4 D2 ao quadrado. Como nós temos os diâmetros, a gente pode, e nós temos as vazões,
a gente pode calcular as velocidades através dessas duas equações, que fica apenas uma incógnita em cada uma das equações. Então, a gente já pode definir uma estratégia de solução do problema, ou seja, calcular as velocidades através dessas duas expressões, depois substituir nas equações da energia específica e, finalmente, calcular a potência da bomba através da diferença das energias específicas dos pontos 1 e 2, multiplicado pelo peso específico da água e pela vazão. Então, vamos começar a resolver o problema. É interessante a gente notar aqui que a pressão na seção 1, uma coisa interessante, né, que a gente não comentou, a pressão na seção 1 é 180 mil pascal e a pressão na seção 2 é menos 20 mil pascal. Esse valor negativo significa que essa pressão ela é menor do que a pressão atmosférica, ou seja, a gente está medindo aqui pressão relativa. E a pressão diminuiu bastante, ou seja, realmente a turbina está retirando a energia do fluido na forma de pressão e na forma de altura. E vamos ver o que acontece com relação à velocidade. Então vamos começar a fazer os cálculos. Vamos baixar aqui a folha e a gente vai primeiro calcular o valor de V1. Então vamos lá. V1 vai ser igual a vazão Q dividido pela área, π sobre 4 V1 ao quadrado. Então, vamos colocar os valores numéricos. Então, a vazão é 0,5 metro cúbico por segundo. E aqui no denominador nós temos π sobre 4. E o diâmetro D1 ele é igual a 25 centímetros. Mas a gente tem que transformar para metro, já que a gente está usando a vazão em metro cúbico por segundo. Trabalhando sempre nas unidades do SI, a gente deve usar 0,25 metros ao quadrado. Então, quando você faz esse cálculo usando a sua calculadora, você obtém o valor 10,2 metros por segundo, que é a velocidade da água na seção 1. Bom, a gente pode logo calcular a velocidade na seção 2, para aproveitar o mesmo tipo de equação que a gente está resolvendo. Então, a velocidade V2 vai ser igual a vazão Q dividido pela área na seção 2, ou seja, π sobre 4 V2 ao quadrado. Então, a gente pode escrever 0,5 dividido por π sobre 4 vezes o diâmetro D2 ao quadrado. D2 é 50 centímetros em metro. Isso equivale a 0,5 metros. E quando você fizer o cálculo usando a sua calculadora, você vai chegar até o valor de 2,55 metros por segundo. Veja só, essa velocidade ela é menor do que 10,2 metros por segundo. Ou seja, de uma maneira geral, a gente pode analisar o seguinte: de fato, ao passar da seção 1 para a seção 2, o escoamento perde bastante energia, porque ele perde energia na altura, ou seja, ele cai 1,5 metros, ele perde energia em velocidade, energia cinética, cai de 10,2 metros por segundo para 2,55 metros por segundo de velocidade, e também diminui a pressão de 180 mil pascal para menos 20 mil pascal. Então, de fato, a turbina está retirando bastante energia desse escoamento. E vamos agora calcular essa energia específica, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Então, vamos escrever H1 é igual a... Então, vamos olhar a equação aqui. H1 vai ser igual a Z1, e a altura Z1 é a altura em relação ao plano horizontal de referência que nós definimos. É 1,5 metros. Então, a gente vai colocar aqui 1,5. Mais o termo agora V1 ao quadrado sobre 2G. Então, V1 nós calculamos é 10,2
Então, 10,2 ao quadrado dividido pelo 2 vezes g. Nós vamos usar como g aqui o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Não está sendo dado no problema, então nós vamos usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas há o último termo, que é o termo de pressão, P1 sobre gama H2O. P1 é dado, é 180.000 Pascal. 180.000 dividido pelo peso específico da água, que é 10.000 Newton por metro cúbico. Então aqui a gente pode fazer cálculo simplificando aqui 10.000, 180.000, e ao fazer esse cálculo usando a sua calculadora, você obtém o valor de 24,7 metros. Não esqueça de colocar as unidades. 24,7 metros é o nível de energia H1. Nível de energia H2, primeiro termo é o Z2, e o Z2, como está exatamente sobre o nível de referência, é igual a zero, mais a velocidade V2 ao quadrado sobre 2g. A velocidade V2 é 2,55 ao quadrado sobre 2 vezes 10. E a pressão também é dada. A pressão agora é menos 20.000 Pascal. Lembrando que o fato dessa pressão ser negativa significa que ela está abaixo da pressão atmosférica. Menos 20.000 dividido pelo peso específico da água, que é 10.000. Aqui a gente pode simplificar novamente esses 4 zeros. E, ao fazer os cálculos, você obtém o valor de menos 1,67 metros. Então, esse é o nível de energia do escoamento na seção 2. Então, nós temos já agora tanto H1 quanto H2. Então, a gente pode calcular a energia específica que foi retirada do escoamento pela turbina através dessa equação. HT é igual a H1 menos H2. Então, vamos fazer isso. Então, a energia específica retirada pela turbina vai ser igual a 24,7 menos, como o nível 2 é negativo, a gente tem que considerar esse sinal. E aí a gente vai considerar esse jogo de sinais. Quando a gente faz a operação, a gente chega até o valor de 26,4 metros. Então essa foi a energia específica retirada do escoamento pela turbina. Agora basta que nós calculemos a potência. Nós temos já todos os elementos para calcular a potência. Então vamos escrever. A potência da turbina vai ser igual ao peso específico da água, que é 10.000, multiplicado pela vazão volumétrica, que é 0,5 metro cúbico por segundo, multiplicado pela energia específica retirada do fluido pela turbina, que é 26,4 metros. Ao fazer esses cálculos na sua calculadora, você vai chegar até o valor 132.000. Como a gente está usando a unidade do SI, a potência é em watts. Se a gente quiser escrever isso na forma de kilowatt, a gente pode escrever 132 kW. Então, essa é a potência que a turbina está retirando do fluido. E dessa maneira, nesse problema, a gente teve condição de exercitar a questão da definição de vazão e as equações de energia na forma da equação de Bernoulli. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!